e vamos ao primeiro e segundo livro das Crônicas. Apesar de serem dois livros diferentes nas nossas Bíblias, essa divisão não é original. Devido ao tamanho dos rolos originais, o livro foi dividido em dois, mas foi escrito como um livro, com um enredo coerente. Nas nossas Bíblias, Crônicas aparece depois dos livros de Samuel e Reis, e a maioria de Crônicas é, na verdade, conteúdo repetido desses livros. Então, a maioria dos leitores modernos, quando chegam em Crônicas, pensam: peraí, eu já li isso, e aí acabam pulando o livro. O que é uma pena, porque esse livro é verdadeiramente único e importantíssimo na Bíblia. Na ordenação judaica tradicional da Bíblia, Crônicas é o último livro, porque ele resume todas as escrituras judaicas. A primeira palavra no livro é Adam, o primeiro personagem do começo da história. E o último parágrafo anuncia o retorno de Israel do exílio. Nós não sabemos quem escreveu esse livro, mas podemos pressupor, baseado nos detalhes contidos nele, que foi produzido por alguém que viveu depois dos israelitas terem retornado do exílio na Babilônia. Para esse autor, Jerusalém e o templo haviam sido reconstruídos há algum tempo atrás, e como aprendemos nos livros de Esdras e Neemias, as coisas não estavam indo muito bem. A grande esperança profética era de que a cidade e o templo seriam reconstruídos, Deus iria habitar entre o seu povo, o rei messiânico viria e todas as nações viriam habitar debaixo de seu governo de paz. Mas nada disso aconteceu. Então o autor de Crônicas remodelou essas histórias de Davi e Salomão e os reis do passado, para prover uma esperança para o futuro. E nós veremos que ele esquematiza esse livro para enfatizar dois temas claros. Primeiro, a esperança da vinda do rei messiânico, e segundo, a esperança de um novo templo. Vamos nos aprofundar e veremos esses temas pelo livro inteiro. O primeiro livro das Crônicas começa com 9 capítulos de genealogia, uma longa lista de nomes. E você irá ler isso e vai achar que é meio chato e talvez seja verdade para você, mas a realidade é que eles são muito importantes. O autor está resumindo todo o enredo do Antigo Testamento, dando nome a todos os personagens principais nessa história. E ao fazer isto, ele modela as genealogias para enfatizar duas linhas principais. Primeiro, é a linhagem do prometido rei messiânico. Então, há bastante espaço dedicado para traçar a linhagem de Judá, que vai até o rei Davi, a quem foi dada a promessa messiânica. E de Davi, o autor traça a linhagem até os seus próprios dias. A outra linhagem familiar que recebe bastante atenção aqui é a dos sacerdotes, os descendentes de Arão que serviam no templo. Então, desde o começo, você pode ver os temas principais, a esperança do autor para o Messias, que virá a construir um novo templo, e ela está enraizada nessas antigas genealogias. Depois disso, o autor muda para a história sobre Davi, e a maioria delas será familiar para você por causa do livro de Samuel. Mas, novamente, há diferenças bem importantes. Primeiramente, o autor deixa de lado todas as histórias negativas sobre Davi, onde ele é descrito como fraco ou imoral. Saul perseguindo Davi no deserto, a história do adultério de Davi com Batseba e o assassinato do seu marido, tudo isso fica de fora. E o que sobra são as histórias que descrevem Davi como um sujeito bom. E não apenas isso, também há um novo material adicional que você não irá encontrar no livro de Samuel e que mostra Davi de forma bem positiva. Então tem um grande bloco de capítulos onde Davi faz preparativos para o templo. Ele junta recursos, trabalhadores, levitas, corais, e não apenas isso, o autor também retrata Davi como uma figura semelhante a Moisés. Deus dá a Davi planos para construir o templo, assim como deu planos para Moisés construir o tabernáculo. E então, porque todo esse novo material sobre Davi? O autor não está tentando esconder as falhas de Davi. Ele sabe que qualquer um pode ler sobre elas no livro de Samuel. Ao invés disso, ele está tentando retratar Davi como o rei ideal, com o intuito de fazer uma imagem ou um tipo do futuro Messias da linhagem de Davi. É bem semelhante de como Jeremias ou Ezequiel falaram sobre o vindouro Messias como um novo Davi. Isso fica mais claro quando o autor reconta a história das promessas da aliança de Deus para Davi,
no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Quando você compara essa história com o paralelo em segundo livro de Samuel, capítulo 7, você vê que o autor de Crônicas está destacando que nem Davi, Salomão ou qualquer rei de sua linhagem eram propriamente o rei messiânico. E quando o Messias vier, ele será um rei como Davi. Então, para esse autor, as histórias do Davi do passado são o que sustentam sua esperança para o futuro. Depois que Davi morre, nós vamos para o segundo livro das Crônicas, que foca nos reis que viveram em Jerusalém. E novamente tem várias sobreposições com o primeiro livro e segundo livro dos reis. Nós vemos que o autor deixou de fora todas as histórias sobre os reis do norte de Israel para focar apenas na linhagem de Davi. E tem bastante material novo sobre esses reis da linhagem de Davi. Ele destaca os reis que foram obedientes a Deus e ele acrescenta novas histórias sobre como a obediência deles levou ao sucesso e às bênçãos de Deus, mas ele também adiciona novas histórias sobre reis que foram infiéis a Deus. Eles não seguiram a Torá, levaram Israel a adorar outros deuses, e esses reis enfrentaram consequências terríveis, todas levando ao exílio de Judá. Uma bagunça que eles mesmos causaram. Então, toda essa sessão se torna uma série de estudos de caráter, onde o autor quer que as futuras gerações israelitas aprendam com a história da família deles. Então se tornem fiéis ao Deus deles e à Torá. Agora, a conclusão do livro também é bem única. No final do livro, o rei dos persas, Ciro, diz aos israelitas que eles podem voltar para casa, retornar do exílio, reconstruir a cidade e o templo. E ele diz no último verso do livro: Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. E é assim que o livro acaba, com uma sentença incompleta. Agora, é claro que o autor sabe do primeiro retorno do exílio e das histórias de Esdras e Neemias, mas claramente, na visão dele, as esperanças proféticas de Israel não se cumpriram nesses eventos. Então, esse final incompleto mostra que a esperança do autor está em outro vindouro retorno do exílio, quando o Messias finalmente virá para reconstruir o templo e restaurar o povo de Deus. Então, o livro de Crônicas, o último livro das escrituras judaicas, termina apontando para frente. Ele chama o povo de Deus para olhar para trás, para que possam olhar para frente, porque o passado se tornou a fonte de esperança para o futuro. E então, Crônicas conclui o Antigo Testamento como uma história em busca de um final. E é sobre isso que trata este livro.